Nada de imagem ainda? Nada ainda. Mesma coisa. Pois é, né? Que coisa. É, a gente tem áudio, mas não tem vídeo, né? Eu, Aham. eu não manjo nada de Instagram, acho que eu vou ter que chamar minha secretária aqui pra mim. Talvez ela consiga. Deixa eu clicar na câmera de novo aqui, mas daí eu fecho, na verdade, porque pra mim ela tá aberta, mas não aparece a minha imagem. Aí quando eu clico, ela fecha, obviamente, né? Mas aí fica Sim. o quadriculado que tu enxerga aí. Deixa ela para abrir, ó, e ela não abre. Tem uma coisa também. Me liguei numa coisa. Tava Agora sim. invertido. Tava na parte de trás, tava na capa do celular, não ia aparecer Ah, nunca. tava virado. Eu não estou acostumado com essa plataforma aqui do Instagram, né? Eu praticamente das redes sociais é a que eu menos uso, né? Sim. E aí eu acabo não. Mas era só inverter a câmera ali. Ah, Perfeito. legal. Perfeito. Então tá. Boa tarde, então, Demetrio. É um prazer, tá, te ter aqui como, né, na nossa empresa, o síndico, né? E a gente quer dar um esclarecimento maior sobre o PPCI, né, que é um assunto que permeia aí entre os síndicos e é bem complexo. E tu, como engenheiro, eu acho que tu pode nos ajudar bastante, né? Então, primeiro eu queria que tu te apresentasse aí para todo mundo, né? Uhum. Então tá, uma boa tarde aí para todos, né? Eu sou engenheiro Demétrio, né? Sou docente no Senac também, que foi onde a gente se conheceu, né? E no curso de síndico, e a gente já vem há algum tempo, né? Com consultoria também, né? Nessa área condominial. A gente percebeu que existia, né? Alguns anos atrás eu percebi conversando, né, com pessoas, com síndicos, que existia aí uma necessidade, né, nessa parte de consultoria. Então a gente começou a atuar mais focado nisso, né, em condomínios, em atender condomínio, né, os síndicos, os gestores, e cada vez mais essa demanda vem aumentando, né, porque essa área está cada vez mais profissional, as pessoas vêm se profissionalizando nisso, a demanda é crescente, né, as nossas cidades estão aí praticamente cada vez mais voltadas a essa questão do condomínio, as coisas acontecem no condomínio, e a gente vem aí tentando, né, sempre atender a cada pessoa que vem nos procurar, né, nessa parte aí de consultoria, né? Então, essa parte do PPCI, né, Marcia, a gente percebe que nas próprias aulas ali do curso de síndico é uma demanda muito grande de dúvidas em relação a isso, e realmente, né, ele, por ser um processo que envolve legislação e, ao mesmo tempo, né, o ponto de vista de quem está analisando, e, além disso, né, tem um profissional, um engenheiro habilitado para fazer o projeto e o cliente. Então, em três partes, existem muitas dúvidas. E a gente está aí para tentar, né, ajudar. Agradeço aí o convite para tentar ajudar, né, nesse caminho, né, tentar esclarecer pelo menos um pouco aí essas questões, né, dentro do possível. Então, é isso. Claro. Então tá bom. Vamos tentar sintetizar, né, um pouco desse embaraço aí, né, que realmente é um assunto bem complexo, né? Se eu bem me lembro, no curso foram duas aulas, se eu acredito. Então é bem extenso o assunto, né? Mas assim, eu fiz algumas perguntas aqui, né, para tentar ajudar aqui, tá? Então, para que serve primeiramente o PPCI, né? O que é o PPCI e para que serve? O PPCI ele é um processo, né? Ele é um processo que uma das suas partes é um projeto, né? Então, é um projeto de prevenção e combate a incêndio, né? Que é necessário, né, para as instalações, tendo em vista que a gente tem um fluxo de pessoas, né, nessas instalações, nesses prédios, para evitar aquelas tragédias do passado, que eram bastante comuns, né, quando não se tinha praticamente nada a respeito de combate ou prevenção contra incêndio nas edificações, né? Então, com o passar dos anos e o acumular aí das tragédias, né, a gente teve toda uma legislação voltada para essa questão da prevenção contra incêndio dentro dos prédios, né? Aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, a nossa legislação mudou muito depois daquele episódio, do triste episódio, né, da Boate Kiss. Então, a gente divide aí essa parte de prevenção contra incêndio antes da tragédia e depois da tragédia, com todas as suas repercussões na própria legislação, né? Então, o que ele é? Ele é um processo, né? Como eu já antecipei um pouquinho aqui, ele envolve aí três partes, né?
que é o Corpo de Bombeiros, que é o órgão público responsável pela fiscalização dessas ações, né, por dizer se isso está ok ou não atendendo à legislação. Envolve também a parte técnica de engenharia, que é quem faz o projeto, né, e precisa atender todas as resoluções técnicas do Corpo de Bombeiros, e o bombeiro analisa. E o contratante, né, que é o dono do prédio ou seu representante legal, no caso dos condomínios, o síndico. Né? Então, é um processo. O PPCI ele é isso, ele é um processo. E ele precisa ser executado conforme o projeto, né, para que o bombeiro dê o alvará de funcionamento e mantenha esse prédio com o PPCI em dia. Né? Então, esse PPCI ele vai antecipar uma série de situações de risco, sempre tentando, né, fazer com que aquele foco, aquele início de incêndio não se propague. Né? A ideia é retardar o desenvolvimento das chamas e liberar o máximo possível de pessoas do prédio. Né? Então, esse é o desenho, né, do PPCI. Entendi. É legal. Tu falou ali, né, numa parte ali, os bombeiros, né? Eu sou o síndico, tá? Para eu elaborar um PPCI, o que que eu preciso? Chamar um engenheiro, ele vai fazer esse processo, vai fazer uma visualização ali, um checklist ali do que eu preciso fazer, as alterações que eu preciso fazer no meu condomínio, vai me passar um valor, é isso, mais ou menos isso? Existem empresas, né, específicas de engenharia que atendem, né, esses processos de PPCI, né? Ou seja, são empresas que realizam projetos, né, e também algumas delas, além do projeto, fazem a execução, né, desse projeto no condomínio. Né? Então, sim, né, o proprietário do prédio ele tem duas formas aí de encaminhar isso, né? Ou ele encaminha porque ele foi notificado que a edificação não tem o projeto e precisa tratar de acordo, ou ele encaminha, né, através de uma empresa, né, por conta própria, o encaminhamento da questão do PPCI lá. Né? A empresa vai iniciar, vai passar um orçamento, né, sendo aprovado, vai iniciar o projeto, vai ir na edificação, vai colher todos os dados, né, necessários lá dessa edificação. As edificações são separadas, né, por classes, né, digamos assim, pelo uso. Né, cada prédio tem as suas particularidades, né, alguns são somente residenciais, outros são mistos, né, comerciais e residenciais. Então, dentro da localização do prédio, do tipo de uso do prédio, né, considerando o que tem lá dentro, né, que tem a ver com a questão de carga de incêndio, que também vai impactar nesse projeto, né? Se eu tenho uma carga de incêndio maior, por exemplo, do que um residencial, digamos que eu tenho uma loja com um depósito de materiais, que alguma coisa lá dentro seja inflamável, eu vou ter uma carga de incêndio maior. E aí o meu PPCI vai ser um pouco mais criterioso, um pouco mais completo, talvez com mais equipamentos, né? O Corpo de Bombeiros vai exigir conforme a necessidade daquele prédio em específico. É por isso que não tem uma receita de bolo, né, nessa questão do PPCI, e por isso que é tão heterogêneo, por isso que a gente escuta tantas coisas. Ah, mas o meu processo parou em tal lugar e não avança, foi pedido isso e não aconteceu, né? Porque é uma análise particular aí para cada situação, né? Então, pelo volume, a gente imagina que os órgãos tenham uma certa dificuldade também, né, em processar todos esses dados. Mas a ideia sempre é essa, né? Trabalhar na prevenção, né, desses riscos, fazendo com que os prédios não se tornem, né, uma armadilha, né, quando ocorre um sinistro desse tipo. Né? Então, a ideia sempre é retardar o desenvolvimento das chamas e, ao mesmo tempo, né, conseguir uma evacuação desse prédio com maior agilidade, que se tenha o menor número de vítimas possível. Né? Então, é mais ou menos dentro deste critério. Né? Então, sempre parte da responsabilidade do proprietário do imóvel ou do seu representante, né, no caso aí, quando é o síndico, de, sim, fazer com que contratar uma empresa para que esse projeto seja desenvolvido, que seja protocolado no Corpo de Bombeiros, para que se possa ter um desenvolvimento aí desse processo, né, dentro do órgão público, né, porque isso tudo impacta na questão de alvará, de liberações, enfim, uma série de coisas legais aí, né, envolvidas. Legal.
Legal, isso aí que tu acabou de falar, eu acho que tem a ver com a próxima pergunta aqui. Na verdade, são duas perguntas em uma só, né? Eu estava no processo de PPCI em um condomínio e o engenheiro chegou a comentar alguma coisa sobre dar entrada até 20 de dezembro de 2022 e aí teria um ano que era o prazo máximo para te entrar com o processo de PPCI até dia 20 de dezembro de 2023, e depois disso tomaria uma multa e tal. É obrigatório? A pergunta, né? É obrigatório e eu não sei se tu está por dentro desse período que tu vai acabar tomando uma multa. Sim, o que que acontece, tá? O PPCI, ele é obrigatório, tá? Ele é obrigatório, sim. Existem algumas linhas, né? Existem flexibilizações nessa questão do PPCI, tá? Existe o plano simplificado, né? Que para a maioria dos condomínios não se aplica, porque o plano simplificado, tem três itens para se enquadrar no plano simplificado, que é o primeiro, não ter mais de ter até três pavimentos, área quadrada máxima de 750 metros quadrados, o que daí já tira a maior parte dos condomínios, porque Sim. todos os condomínios têm mais do que 750 metros quadrados de área construída, então já não se enquadra no plano simplificado. E aí, quem não está nesse enquadrado no simplificado precisa fazer o PPCI. Né? O que a gente percebe aí nessa caminhada? Que muitos condomínios não conhecem, né, e essa legislação e às vezes não sabem que precisa, mas sim, né, todo Exato. condomínio estando acima de 750 metros quadrados de área construída, né, tendo mais de um pavimento, precisa do PPCI, né, e isso impacta em várias situações, tá? Às vezes na aula o pessoal fica meio reticente em relação a isso e eu entendo porque às vezes falta comunicação, né? Mas assim, o gestor ele é responsável, né? O dono do prédio, o gestor, seu representante, ele é responsável por conduzir esse processo, por dar entrada, por contratar a empresa e fazer. Se ele não faz, né? Quais são as questões? Bom, primeiro que numa fiscalização, né, possível do Corpo de Bombeiros, ele vai receber uma notificação, né? Para fazer, ele vai receber um prazo, inclusive a notificação e um prazo para dar entrada no processo lá no Corpo de Bombeiros, né, porque ele está irregular. A segunda questão, não menos importante, né, é que em caso de sinistro, caso ocorra, né, um princípio de incêndio, não precisa ser um incêndio, um princípio de incêndio, alguma coisa nesse prédio, então, automaticamente, quando os bombeiros vão atender essa ocorrência, se o prédio não tem PPCI, já vai gerar essa notificação. O bombeiro vai fazer o socorro, obviamente, né? Mas já vai gerar essa notificação. E o mais grave, né? Se ocorrer um sinistro com vítima, bom, aí é crime, né? Não ter o PPCI. Então, na investigação do acidente, do que ocorreu, né, também vai ter um arrolamento, né, do responsável ali dessa edificação que está irregular. Né? E esse é um grande problema, né? A questão da comunicação. Eu sou responsável por algo, posso ser punido por isso, né? E muitas vezes eu não sei dessa, sabe? Isso não acabou não chegando. Eu vejo muito isso nas aulas, né? Que o pessoal fica impactado quando descobre o tamanho da responsabilidade de quem é gestor, né? Quem está fazendo a gestão daquela edificação. Né? Então a gente tem também essa parte aí que envolve, né? Então sim obrigatório, precisa atender. Claro, tem as suas particularidades, né? Tem PPCIs que são mais simples, justamente porque o uso do prédio é residencial, o risco é baixo, né? Então tem uma série de coisas ali atendendo basicamente, né? Quando são prédios mais novos, quando a construtora entrega, né, e essa é uma dúvida que surge bastante também, ela já entrega a edificação com tudo ok, né? Aí é só as renovações que vão vir depois. Mas quando é um prédio antigo, que não tem o plano, precisa se adequar, né? Então, vai ter que fazer todo esse caminho, percorrer todo esse caminho aí também, para ter o alvará, para ter o BPCI, enfim, para estar em dia, né? Tem também as questões do seguro, que impacta diretamente, né? Tem seguradoras, se o prédio não tem PPCI, ou ela se nega a fazer, ou ela cobra um valor exorbitante, né? Para fazer seguro daquela edificação. Afinal de contas, né? A gente até entende nessa questão. Sim, sim, com certeza. É muito legal. E realmente isso é uma dúvida que fica, né, mesmo depois de tanto tempo, tanto que tanto se fala, né, do PPCI,
sempre tem essas dúvidas, né? E é muito legal isso. Não sei se tu consegue colocar assim para nós o que, que deve constar no PPCI. Não sei se tem isso também, né? Daqui a pouco eu estou falando besteira. Sim, não, tem sim, né? O PPC ele é um projeto, né? Ele é um projeto de engenharia como qualquer outro, né? Então, tem algumas partes dele que são, digamos, estruturalmente iguais a qualquer projeto. Por exemplo, ele tem os memoriais descritivos, né? Que é a parte do projeto escrito, né? Então, ele vai definir, né? Quais são os equipamentos que serão utilizados, né? Que tem naquele prédio para combate a incêndio, a distância entre os extintores de incêndio, né, a presença ou não de hidrantes, enfim, ele descrito, esses memoriais, né, eles são uma descrição do projeto em si. Existem as a planta baixa do prédio, com a localização dos equipamentos de segurança, né, que também fazem parte do PPCI, os memoriais em relação a essas plantas, laudos, né, laudos diversos, ali alguns tipos de laudos referente à questão estrutural, né, do prédio em relação ao incêndio, né? Então, todo o prédio ele tem uma certa resistência, né? Inicial, a parte estrutural do prédio tem que ter uma certa resistência inicial à exposição ao fogo, né? Por determinado momento. As edificações novas, como eu falei, já atendem esses critérios, né? Principalmente porque tem legislação já na fase de projeto. Sempre a fase de projeto é a melhor fase para resolver esse tipo de situação, porque o papel aceita tudo e é barato, né? Do que depois adequar uma coisa que já está pronta, sempre tem um custo a mais e causa certa dor de cabeça. O PPCI, ele só dá algum tipo de dor de cabeça, né? Em alguns casos, como, por exemplo, prédios antigos, né? Em que algumas situações, por exemplo, largura de corredor, né? De circulações de prédios antigos, não atendem à legislação atual, né? Então, aquele corredor que precisa ter 1,20 m para servir como rota de fuga, num prédio antigo tem corredor de circulação que tem 80 centímetros, né? Então, assim, não vai Corrimão, atender, né? Aí corrimão existem também. medidas paliativas. Oi? Corrimão também. Corrimão, claro, uma série de coisas, né? Porque é um prédio construído na década de 60, 70, 80 até, né? Não considerava, né, essa questão aí da segurança contra incêndio. Então, são adequações, né? E sempre quando a gente fala de adequações, isso gera muita dúvida, muito questionamento, né? Mas tem situações até que se diz assim, puxa, não tem solução, né? Daí a solução são medidas paliativas, são contrapartidas. Por exemplo, né? Se o meu prédio é antigo e não atende o quesito de largura de corredor na legislação atual, é possível, por exemplo, como medida de paliativa, né, e é efetivo, colocar mais extintores de incêndio, por exemplo, diminuir as distâncias entre os extintores, reforçar a iluminação de saída, né, enfim, demarcar mais a área, a colocação, de repente, né, de antiderrapante nas escadas. Então, são medidas que acabam compensando, né, a própria estrutura do prédio que não atende à legislação, então são medidas compensatórias e os bombeiros vão exigir isso, né, para dar esse alvará. E aí começam os ruídos. Puxa, mas por que que no meu prédio eu tive que botar tal coisa e no prédio do fulano? Então as pessoas comparam, né? E esse é um grande problema. Estou comparando cenoura com maçã, não dá certo, porque cada prédio tem a sua particularidade, tanto de uso, né, quanto de atendimento ou não, né, das normas aí em relação à prevenção e combate a incêndio. Ah, legal. Tem um tempo para sair esse PPCI, processo de entrada até a conclusão? Tem algum tempo estimado ou cada caso é um caso? Depende da complexidade, tá? Cada caso é um caso, dá para dizer, tá? Existe ali o tempo, na verdade, é o tempo dos prazos. Existem os prazos legais, que são prazos dados, né? E acordados entre as partes, mas a gente entende também que algumas situações, né? Isso justamente quando tem muita compensação ou casos muito específicos, esse prazo tende a se alongar, né? Por um certo período, né? Então é comum a gente ouvir falar até de PPCI que está há alguns anos, né? Sim. Rodando e sem uma solução, né? Agora, o importante é o seguinte também, né?
eu preciso dar entrada no processo, né? Enquanto eu não dou entrada no processo, eu estou irregular. A partir do momento que eu dei entrada, que nós estamos cumprindo os prazos estabelecidos entre as partes e que esse processo está sendo desenvolvido, né? Tá tudo certo naquele momento, né? Então a gente encaminhou, as coisas estão acontecendo. O que não pode é saber, né, dessa informação e ficar esperando, né, ser notificado ou acontecer alguma coisa que é mais grave ainda. Ah, legal, perfeito. Eu estava olhando uma reportagem alguns dias atrás que agora, depois dos eventos da Botkiss, né, foi criada uma central, né, dos bombeiros e agora é tudo informatizado, né, tá tudo muito mais rápido, né, do que antigamente, que era tudo papel, né, e tá muito melhor. Melhorou bastante, sim, esses prazos. O próprio atendimento, né, melhorou bastante, porque a legislação ela acabou com a tragédia da Botkiss, acabou se melhorando muito. Infelizmente, né, como a gente fala na segurança, a gente tem as medidas proativas e as medidas reativas, né? O desenvolvimento dessa legislação toda foi uma medida reativa, né, uma reação àquela situação terrível que a gente viveu, né? E aí isso, né, impactou nas normas e em tudo, no Conselho Regional de Engenharia, enfim, teve uma série de desenvolvimentos em relação a isso, né, e hoje a gente tem uma legislação muito mais desenvolvida do que antes daquele episódio, né. Então, realmente, a KIS foi o divisor de águas aí na parte de prevenção e combate a incêndio, e hoje a gente está desenvolvendo cada vez mais, né, esses processos e entendendo, né, Marcia, eu acho que essa é a grande questão. A gente precisa entender, né, o que que significa isso e não enxergar o projeto como um vilão, né? Ah, mas é Vilão? difícil, é o projeto que mais me... Eu escuto muito assim, tipo assim, esse é a minha maior preocupação porque é onde eu mais me incomodo, né? De tudo que mais me incomodou foi esse PPCI, eu não aguento mais, né? Porque eu ligo para a empresa, não tem informação. Lá no bombeiro é difícil de chegar, né? E aí eu fico, né, a ver navios ali complicando, né, essa questão, né? E eu não sei se eu posso ser multado, se acontecer alguma coisa, eu não sei que, né, enfim, em que pé estamos. Então tem tudo isso, mas é uma questão de entendimento. Ele não é, realmente não é um processo muito simples, né? Porque eu preciso atender uma legislação e é aquela grande questão, né? A análise no corpo de bombeiros é feita por um bombeiro, por um técnico. Quando a gente está fazendo análise de qualquer coisa, a gente, além das normas, a gente também carrega as nossas impressões, as nossas experiências, é o que eu sempre digo, né? Então, pode acontecer, eu mesmo posso fazer uma análise de um processo ou de um projeto hoje, e daqui a 2 anos, né, as experiências da minha vida profissional me fazem enxergar aquela situação de uma forma diferente. Daqui a pouco eu posso ser mais exigente, ou até menos exigente, né, dependendo da experiência que eu tive. Então, também tem essa parte analítica. Atende a legislação, ok. Né? Mas eu escuto muito do síndico dizer, puxa, mas quando era o sargento, que tem isso, né? Quando era o sargento tal, né, passava. Agora está na Aham. mão do fulano, não passa nada. E tem pessoa, a gente escuta até o nome das pessoas, enfim, né, e às vezes acaba conhecendo, e aí pensa em, puxa, já ouvi falar de ti, né? Mas é uma coisa assim, claro, uma análise, né? Eles estão Sim. tentando reduzir o risco, essa é a missão do bombeiro, né? Porque depois o pepino, né, fica na mão dele, né? Eles vão atender, né? Então eles sabem o que é necessário e o que não é. E tem essa parte também profissional, né, da pessoa que está analisando, né? Então isso faz parte aí Sim. do desenvolvimento. Sim. Responsabilidade do bombeiro e no caso do síndico também, né? Então, Claro, e do entenda porque. profissional também, né? É solidário, né, Marcinho? Isso é interessante também. A responsabilidade é solidária das três partes. Todo mundo tem responsabilidade, né? O profissional, o engenheiro que vai fazer esse projeto, quando ele assina, ele emite uma ART e assina pelo projeto. Caso, né, numa investigação criminal, fique constatado que alguma falha de projeto, ele vai ser responsabilizado, né? Sim. E o bombeiro que liberou também vai ser responsabilizado. E o gestor que contratou também, porque ele também é responsável pelo uso do prédio. Então, a gente é solidário, né, nessas É, responsabilidades, né? sim. Cara, eu tenho uma pergunta especificamente de condomínio, né? Num condomínio, se eu for fazer o PPCI, eu preciso ter uma equipe, né? Eu trabalhei em algumas empresas e a gente precisava ter um número, assim, né? Dependendo do número de funcionários, tinha que ter um número de bombeiros ali, né?
para o primeiro momento ali, primeiro indício de incêndio. Num condomínio, tem algum número específico para, né, de pessoas? Tem que fazer o treinamento? Essa parte do treinamento é bem interessante, tá? Por vários motivos, né? Primeiro que o treinamento, ele é necessário, tá? O TPCI, né, que é o treinamento para comprar o combate a incêndio ali, ele é necessário, sim, nos condomínios. Eu preciso ter, né, a conta mais ou menos é essa, tá? É um brigadista para cada 750 metros quadrados. Percebe aí que os 750 metros quadrados é uma referência na legislação. Então, eu preciso de um brigadista para cada 750 metros quadrados, ou, né, no mínimo, né, pelo menos dois brigadistas. Digamos que eu só tenha lá 750 metros quadrados, 751 metros quadrados, né? Ah, um brigadista é suficiente? Não, preciso ter dois, no mínimo dois, tá? Mas a conta é um para cada 750 metros quadrados, e aí a gente tem o dimensionamento da brigada de incêndio, né? A brigada de incêndio, o treinamento é um treinamento de 5 horas, não é um treinamento extenso, né? Ele vale ali por 4 anos, né? Então, não é um investimento enorme para o condomínio, muito pelo contrário, né? Eu até não vou te dar uma referência de valor agora, porque varia um pouco os valores, mas eu já ouvi falar assim, em R$ 150 por pessoa. Ou seja, é uma Muito coisa bacana. bem viável, né? Acho que não é uma coisa impactante. E a grande questão é assim, deve ser feito prioritariamente dentro das instalações do próprio condomínio, justamente porque tem a parte prática, né? E aí o instrutor pode, com os alunos, acessar, né, os hidrantes, verificar os extintores, utilizar os próprios equipamentos do condomínio, isso é importante, né? Porque daí cria uma afinidade, né, entre Sim, os brigadistas e a própria estrutura física do prédio, já coloca em teste também, né, se os sistemas estão funcionando, né? Então, quanto mais pessoas estiverem capacitadas dentro de um condomínio, nesse treinamento, mais seguro, né, fica para todos. E eu sempre falo assim, né, lá da aula, eu digo assim, olha, se tu quer impactar e tentar envolver o máximo de moradores possível, né, como síndico, a gente sempre utiliza aquele argumento, puxa, as pessoas deste prédio vão ter mais chances, né, de não virarem vítimas de um sinistro quanto mais pessoas estiverem treinadas, né? Porque quanto mais brigadistas eu tiver, melhor a minha capacidade de tentar retardar um pouco o desenvolvimento e facilitar a evacuação, porque são pessoas treinadas, que conhecem as rotas de saída, né? Que conhecem os equipamentos. Então, assim, é um excelente argumento, né? Treinar, treinar, treinar. O custo não é altíssimo, o treinamento vale por bastante tempo, né? Então, acho super importante, né, ter uma brigada de incêndio ativa dentro do prédio, que pode se reunir aí a cada 3 ou 4 meses, por exemplo, né? E fazer um checklist ali. Abre a caixa de incêndio, né? Desenrola a mangueira, abre o registro do hidrante para ver se tem água, se essa água tem pressão, se a bomba está funcionando, né? A gente não quer descobrir isso no dia do sinistro. A pior coisa que existe é ter a brigada, ter todos os equipamentos no dia que precisa, né, para dar uma segurada ali, o cara vai lá, abre a caixa do hidrante e não tem água. Ou a água não tem pressão, né? E aí isso sim. pode gerar ali um aumento no número de vítimas, né? Então é sempre uma experiência ruim deixar para o dia, né? Então dá para aproveitar esse treinamento, aproveitar esse momento, ter acesso a esses sistemas, fazer eles funcionar, ver se está tudo certo e envolver o máximo possível de pessoas, porque quanto mais pessoas qualificadas, mais chance a gente tem, né, de conter, né, e não fazer com que isso se torne lá uma tragédia, né? Sim. Eu, assim, tá, não consegui muito engajamento no meu condomínio. Eu, síndico, conta como uma pessoa preparada? Não. Sim, conta sim. Não só moradores, tá? Funcionários também, né? Funcionários que permanecem no condomínio também. E essa é uma grande questão que eu sempre escuto muito do síndico, né? Puxa, eu não consegui engajar os funcionários, ok, porque né, o cara até gosta, porque faz um treinamento, ganha um certificado e tal, e aí, né, ok, é bom, ele ganhou, né? Ele é funcionário, maravilha, mas os moradores eu não consigo, né? E aí tem aquela questão, a gente sempre coloca assim, é importante treinar o funcionário, o síndico, ok.
mas o morador ele permanece no condomínio nos horários, né, onde os funcionários talvez não estejam, né? Então é Uhum. muito importante eu ter alguém da brigada que seja morador, porque ele não está no horário comercial, está trabalhando, mas à noite ele está no condomínio. E caso ocorra um sinistro neste momento, eu tenho pelo menos um número mínimo ali de pessoas para dar mais chance, né, às pessoas que precisam evacuar o prédio. Tá? Então, assim, é sempre muito importante envolver os moradores. Claro, eu atendo a legislação, né? Se eu colocar os funcionários e o síndico tiver e tal, eu consigo atender a legislação igual. Mas sempre tentar envolver o morador também, né? Porque o morador é a pessoa que estará ali, né, nos horários em que provavelmente o funcionário não estará, né? Então, é sempre uma estratégia interessante. Essa questão de segurança é bem complicado, né? Para as pessoas que são leigas, assim, eu lembro que eu trabalhei no polo petroquímico e a gente sempre comentava sobre a disciplina, né? Se tu tiver disciplina de caminhar numa faixa de segurança, tu vai ter disciplina para fazer as outras coisas que são mais complexas, né? Então, é bem complicado, né? E mesmo lá naquela região que é toda, né, todo mundo tem todo o cuidado do mundo, era bem complicado. Então, é um desafio, né? Porque isso tem muito a ver com cultura, né? E, Desenvolver uma cultura de segurança é uma coisa que está além, né, das nossas rotinas, né? Então, assim, é uma coisa assim, ninguém quer que aconteça, né? Então, as pessoas até, como não vai acontecer comigo, né? Mas se acontecer, é a história do cinto de segurança, né? Eu não coloco o cinto porque acho que não vou sofrer um acidente, mas se eu sofrer um acidente, eu coloco o cinto. E eu coloco o cinto porque eu não quero levar a multa, né? Então, principalmente é, que eu não quero levar a multa, né? Se não fosse pela multa, eu não andava com cinto. E meu aí é aquela amigo. história, só que no momento do acidente, né? O cinto, aquele airbag, pagou mais caro pelo carro, né? Por causa do airbag que não queria, se fosse optar, não ia escolher outra coisa, né? Se fosse um item opcional. Mas ninguém quer que o airbag funcione. A gente não quer isso, mas se tiver que funcionar, que ele, né, seja acionado e salve a vida. Então é essa a questão, né? É que as pessoas estão muito distantes, né? Graças a Deus, né, o último grande, né, impacto que a gente teve foi a Kiss, e já é 2013, né? Já vão fazer 10 anos, né? O ano que vem, né? E quanto mais longe, eu falo isso sempre na segurança do trabalho, né? Eu atuo como docente de técnico de segurança do trabalho. Quanto mais longe a gente estiver da data daquele acidente, mais perto estamos do próximo, né? Por quê? Porque a gente vai entrando numa zona de conforto e diz, já faz 10 anos, nem me lembro como é que foi mesmo, né? E aí acontece outro, né? Justamente porque a gente vai relaxando, né? Aos poucos, esquecendo, e aí vem aquele impacto, né? Aí quando acontece é aquele impacto, é um desespero, né? É horrível e é horrível mesmo, e não precisava. É isso que eu sempre digo assim, não precisava ter acontecido. Né? Eu até esses dias coloquei numa das aulas aí, né? O incêndio da Torre Grenfell que aconteceu em Londres, né? E lá a fachada do prédio simplesmente, né, incendiou porque era feita de material combustível, né? Então, assim, os projetos vão se desenvolvendo, mas o que importa é melhorar o aspecto visual daquele prédio, né? E aí os materiais que foram escolhidos não se levou em consideração se o material era, né, se pegava fogo ou não, né? Mas ele era bonito. E aí foi aplicado, e foi uma tragédia, né? Então, assim, antes o prédio feio, que não matasse ninguém, do que um prédio bonito, que causou aquele número de mortes, mais de quase 80 mortes, né? E aí é aquela história, quem acha que isso acontece no Brasil, não, isso é em Londres, né? E foi agora, foi 2017. Então, assim, é super atual, né? E ninguém quer que aconteça. Mas para isso a gente precisa criar essa cultura de pensar assim, né? Que o pior pode acontecer e a gente precisa trabalhar todos os dias para que não aconteça. E cada vez que eu sou negligente, né, com uma questão tão primordial como essa, eu estou me aproximando, né, infelizmente, de um próximo evento, né, que é o que a gente não quer. Então, é difícil, sim, desenvolver essa cultura e muita falta, às vezes, de informação, né, e aí acaba prejudicando aí o processo.
Exatamente. Demetrio, da minha parte, né, só tenho a agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade e o teu conhecimento, né, agradecer imensamente em nome do síndico, né, que é a nossa empresa, e sucesso para ti, tá? Maravilha. Eu agradeço muito também o convite, né? A gente trabalha com consultoria, né? Para essa questão dos condomínios, nós estamos cada vez mais trabalhando nesse sentido. Na questão também ali, né? De mudança de fachada, esse tipo de situação aí, também como consultoria na questão do próprio processo aí do PPCI, às vezes facilitando a conversa, né, entre a empresa que está fazendo e o síndico que não está conseguindo conversar. A gente também analisa ali a questão de orçamentos, faz um acordo entre as partes, né? Olha, mas será que eu preciso de tudo isso mesmo? Esses dias eu escutei numa das aulas aí, né, um relato de uma pessoa que fez um projeto e execução com uma empresa, orçou, né, projeto e execução com uma empresa, e ele me perguntou assim, professor, é normal a gente fazer projeto e execução com a mesma empresa, isso é bom? Eu disse, olha, no meu ponto de vista não é bom, né, porque eu coloco no projeto, se eu quiser vender para ti o material depois, eu coloco, por exemplo, um projeto com coisas que talvez não fossem necessárias naquele momento, né? Mas daí como eu vou vender depois, né? Então acaba onerando um pouco, né, o projeto. Né? Então a gente trabalha nessa racionalização também, a gente analisa, conversa entre as partes, se necessário tudo isso, será? Né? E aí eles fizeram o mesmo orçamento com outra empresa, projeto com essa, e orçamento com outra, e economizaram R$ 70 mil naquela ocasião, né? Somente em equipamentos ali, o projeto passou igual no Corpo de Bombeiros. Então, são coisas assim, né? São marcas de equipamentos que às vezes, né, a marca é um pouco mais caro, enfim, Sim. ou equipamentos a mais. Claro que se for a mais, vai passar mais fácil, né? Porque tem coisas a mais, ótimo, vai passar mais fácil. Mas às vezes tem coisas ali que eu não preciso atender todo aquele critério, né? Então, enfim, essa Claro. parte ali a gente atua também, ajudando sempre essa questão. Então, a gente está sempre à disposição para esses eventos aí, essas conversas, eu acho isso maravilhoso. Sempre que possível a gente arruma um espacinho na agenda, né? E desejo a todos aí, né, um bom jogo, que daqui a pouco está começando. Eu imaginei que nós nem ia ter ninguém aí hoje para assistir, né? Porque, né, um dia complicado aí, competir com a Copa do Mundo e Jogo do Brasil. Então, agradeço aí o convite, fico à disposição, né? Sempre que possível, estamos aí. Tá certo. Só, antes de terminar, como é que a gente te encontra? Como é que o pessoal te Eu, aciona? isso, a gente tem o perfil no Instagram, aí é Machaf, tá? Machaf. Tem também ali o meu contato, acredito que tu tens, né, o meu contato. Mas Machaf EC, né? Machaf Engenharia Condominial, a gente tem aí no Instagram. Então, Tá. tranquilamente, pode ser ele pelo Instagram. A gente não desenvolveu ainda uma página na internet, mas tem ali o Instagram, né? E tem, através dali a gente pode conversar tranquilamente, tá? E qualquer coisa Legal. também, se o pessoal te procura aí, tu tens o meu contato ali do Com WhatsApp, pode certeza. passar também, super tranquilo. Tem o número da empresa aqui também, qualquer coisa eu encaminho ali pelo número, mas bem tranquilo, tá? Estamos aí sempre à disposição. Te agradeço, cara. Muito obrigado. Obrigado, até Tchau, tchau. mais. Bom jogo Até para mais. todos, né? Até Pra mais. nós. Tchau, tchau.